No vídeo de hoje, nós vamos dar seguimento à série de 3 vídeos sobre a marcação dos exames de ressonância magnética da coluna. E o vídeo de hoje vai ser sobre a marcação da coluna lombar. Antes de qualquer exame de ressonância magnética, as primeiras imagens obtidas são as imagens localizadoras nos 3 planos para que seja possível marcar a primeira sequência. Então, geralmente, é feito de rotina um localizador da coluna lombar nos planos sagital, transversal e coronal. Mas cada vez mais eu tenho achado interessante fazer nos exames da coluna lombar um localizador da coluna vertebral inteira, incluindo C2, para permitir a contagem das vértebras. E com isso fica muito mais fácil a gente identificar a presença de vértebras de transição, principalmente quando o número de vértebras não é o padrão, de 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Podem existir vértebras supranumerárias ou vértebras a menos. E com o localizador que inclui a coluna inteira, a gente fica mais confortável em identificar e classificar as vértebras de transição. E aproveitando, se você tiver interesse, a gente tem aqui no canal um vídeo falando só sobre vértebras de transição. Então, começando com o plano sagital, o que a gente deve incluir? No estudo da coluna lombar, obrigatoriamente, a gente tem que estudar de L1 a S1. Só que a gente deve também incluir as últimas vértebras torácicas, porque assim a gente analisa a transição tóraco-lombar, e é muito frequente existir colapso parcial de T12, e assim a gente não deixa passar, e também pegar pelo menos as primeiras peças sacrais. A gente deve também incluir a aorta, da mesma forma que a gente falou na coluna cervical, é comum a gente colocar aquelas barras, né, para evitar artefatos, né, de movimento respiratório, de peristalse, mas a gente deve colocar essa barra na frente da aorta. Não porque a gente vai conseguir estudar a aorta, né? Lógico que uma alteração mais grosseira, como um aneurisma grande, a gente vai acabar vendo, mas o objetivo não é estudar a aorta. O objetivo é a gente avaliar aqui essa região pré-vertebral. E também o tecido subcutâneo posterior, pela mesma razão que a gente inclui na coluna cervical. Para se tiver alguma lesão expansiva, no pós-operatório às vezes tem coleções, e a gente saber a extensão dessas alterações até o subcutâneo e a distância da pele. Então, como é que é feita a marcação do plano sagital? A gente vai fazer essa marcação usando os planos transversal e coronal. Como em qualquer coluna, a gente tem que incluir as facetas articulares, usa como referência, né, a linha média, passando ali pelo centro do processo espinhoso, e vai marcar o FOV indo um pouco lateral às facetas articulares da direita, até um pouco lateral às facetas articulares da esquerda. No plano coronal é a mesma coisa, a gente aproveita para alinhar no eixo das vértebras e confere se as facetas articulares foram incluídas. Como as facetas são as estruturas mais laterais, elas sendo bem incluídas, a gente vai acabar incluindo todo o resto, como já foi comentado nos outros vídeos. A gente vai incluir as lâminas, os pedículos, os forames neurais, as raízes emergentes, as vértebras, o canal vertebral, o restinho da medula e o cone medular. Uma situação que atrapalha a marcação da coluna lombar é que é frequente a presença de escoliose. Então, no caso da escoliose, a gente tem que fazer algum ajuste. Então, a gente vai precisar dar uma angulada no plano transversal para manter essa referência, né, do processo espinhoso e a porção central da vértebra, e tomando cuidado para sempre incluir as facetas articulares. E a mesma coisa no plano coronal. A gente vai usar como referência, né, uma linha que passa no centro das vértebras e também tomar o cuidado de incluir as facetas articulares. E pode ser que a gente precise aumentar um pouquinho o número de cortes, se a escoliose for muito acentuada. E às vezes a gente fica na dúvida do que a gente prioriza, né, na marcação do plano sagital quando o paciente tem escoliose muito acentuada. Porque se a gente prioriza as vértebras superiores, vai ficar muito fora da angulação das vértebras inferiores e vice-versa. Se eu priorizo as vértebras inferiores, vai ficar ruim para as vértebras superiores. Nesse caso, o ideal é não exagerar nem para um nem para o outro. A gente deve marcar de forma que a gente consiga uma boa imagem das vértebras mais alteradas, mas sem exagerar demais nem para cima nem para baixo, para não ficar uma imagem muito torta de algumas vértebras. Então, a gente faz mais ou menos um caminho no meio. Não angula nem muito para um segmento, nem muito para o outro. E nesses casos, é bem provável que a gente precise aumentar o número de cortes para conseguir pegar os forames neurais dos dois lados.
E lembrando que sempre é melhor aumentar o número de cortes do que aumentar a espessura e gap, porque você vai estar dificultando a avaliação das estruturas mais finas, como as raízes nervosas. Então, mesmo que isso custe um pouquinho de tempo, mas para a qualidade do exame é melhor que a gente aumente o número de cortes. Então, essa é a imagem resultante do plano sagital e que a gente vai usar para marcar o plano coronal junto com a imagem transversal. O que a gente deve incluir? O plano coronal ele é bom para estudar as vértebras, as facetas articulares, mas uma das grandes vantagens do plano coronal é que a gente consegue pegar parte do sacro e das articulações sacroiliacas e também da musculatura paravertebral e posterior. Então, é importante que essas estruturas sejam estudadas. Então, a gente usa como referência uma linha ali passando ou pelo canal vertebral ou pela margem posterior das vértebras. E a gente vai marcar o plano coronal de forma que ele tangencie a margem anterior dos corpos vertebrais. A gente não precisa pegar os osteofitos anteriores. A gente tem que realmente pegar ali, bem no limite do corpo vertebral, para garantir que a gente vai pegar bastante do sacro e bastante da musculatura paravertebral. Um erro comum é marcar o plano coronal muito para frente. A gente não precisa estudar no plano coronal essa porção anterior, a gente precisa estudar a porção posterior. Assim, a gente nem estuda a porção posterior e também não pega nem o sacro, nem as sacroiliacas. Então, o ideal é sempre pegar da vértebra para trás. Não é uma obrigatoriedade incluir todo o sacro, nem todas as articulações sacroiliacas, porque para isso existem exames específicos, tanto das articulações sacroiliacas como da coluna sacrocoxígea. Mas é importante pegar pelo menos as primeiras peças sacrais para a gente identificar uma possível sacroileite, que pode ser a causa da dor, e fraturas no sacro, principalmente em pacientes idosos, em que é muito comum existir fratura por insuficiência. Então, a gente pegando essa porção superior do sacro, já é o suficiente para a gente sinalizar que tem uma alteração, e a partir daí, se houver necessidade, o médico assistente solicita um exame específico daquela região, mas pelo menos a gente já sinalizou que tem algum problema ali. Uma outra situação é que, dependendo de como esteja o eixo da coluna lombar, acabar se angulando demais e essa porção inferior pegar a pelve em vez de pegar o sacro. Por exemplo, com uma coluna assim, além de pegar essa parte anterior aqui onde tem os osteofitos que não é necessário, ficou angulado demais para frente. O ideal é tangenciar mais e sempre lembrar de pegar para trás, para pegar as primeiras peças sacras e a região paravertebral. E no plano transversal é a mesma coisa, a gente vai ajustar no eixo dos forames para a gente conseguir enxergar as duas raízes, né, saindo na mesma imagem e ajustar o FOV de maneira que tangencie as vértebras e inclua pelo menos boa parte aqui da musculatura posterior. E essa aqui é a imagem resultante no plano coronal, em que a gente consegue analisar as vértebras, consegue analisar o músculo psoas, consegue ver as facetas articulares e pelo menos parte dos processos espinhosos, consegue avaliar pelo menos parte das articulações sacroiliacas e da porção superior do sacro e consegue avaliar a musculatura posterior. Então, esse aqui seria um plano coronal ideal. E agora a marcação do plano transversal. A marcação do plano transversal costuma ser angulada nível a nível, incluindo os discos intervertebrais de L1 e L2 até L5 S1, com ajustes no plano coronal. E isso é fundamental nos pacientes com escoliose, porque se não for feito esse ajuste, a avaliação dos discos vai ser muito prejudicada. Nos últimos anos, alguns serviços têm começado a fazer imagens volumétricas. Só que isso depende do equipamento e de você conseguir uma boa combinação de tempo com resolução adequada. Mas conseguindo imagem volumétrica, ela tem a vantagem de permitir que você faça reconstruções multiplanares. Mas, na maioria dos casos, na coluna lombar, a marcação ainda é feita disco a disco. Uma situação especial é a coluna operada, porque como na coluna operada a gente pode ter fibrose, pode ter coleção, é interessante fazer um bloco único na região da coluna operada, ao invés de só o disco a disco. E uma coisa que eu costumo fazer é um mix, é usar o T2 transversal disco a disco, mas o T1 transversal, fazer o disco no segmento que não foi manipulado cirurgicamente e fazer um bloco único na região da cirurgia, porque assim fica mais fácil de identificar o tecido fibrocicatricial e, no caso de fazer contraste,
Quando o paciente tem alguma coleção, por exemplo, a gente também com bloco fica mais fácil de analisar. Então, resumindo aqui o protocolo de rotina da maioria dos serviços da coluna lombar, você sempre vai encontrar um sagital e um transversal. O sagital T1, T2 e o transversal T2 vai ter sempre. O uso do STIR, né, que ajuda muito na avaliação do edema, tem crescido, então muitos têm usado de rotina, ou no plano sagital, ou no plano coronal, até nos dois. E muita gente também gosta de ter um transversal T1, né, que tem alguns benefícios. Então, apesar Quando a gente fala de protocolo da coluna lombar, se a gente for comparar com os protocolos da coluna cervical e torácica, é a que mais tem variabilidade. O que todo serviço vai ter sempre é o sagital e o transversal, mas tem crescido em muitos serviços a adoção de um plano coronal também. No plano sagital e transversal, sempre vai ter sagital T2 e T1 e um transversal T2. Isso seria a rotina básica mínima. Mas muitos gostam também de incluir o transversal T1, que pode ser vantajoso em algumas situações. E o STIR também tem entrado bastante nas rotinas. E aí varia. Quem não faz o plano coronal usa o STIR no plano transversal, é menos frequente, mas alguns também usam STIR no transversal. Quando faz coronal, o mais comum é fazer coronal e STIR, e tem serviços que fazem o STIR tanto no sagital ou no coronal. Então, a escolha das sequências varia um pouco, até porque hoje em dia também a gente tem máquinas que usam Dixon, mas a marcação vai ser sempre a mesma, porque é que respeita os reparos anatômicos. Bom, e assim a gente encerra esse ciclo, né, dos 3 vídeos. Então, se você não assistiu ainda, não deixe de assistir os vídeos número 1 e número 2 sobre a marcação das colunas cervical e torácica. Aproveita também para conferir os outros vídeos da playlist Tech Talk e não deixe de se inscrever aqui no canal. Bom, por hoje é só e até a próxima.